Olá, pessoal, bom dia. A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nossos estudos bíblicos, estamos lendo aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Já começamos a ler o capítulo 1, né? Fizemos já um contexto. Estamos entrando na leitura mesmo, capítulo 1, a gente vai continuar o capítulo 1, fazendo as considerações do que está escrito lá no capítulo 1, que o Edgar está conduzindo aqui, já vou passar para ele. E antes eu vou fazer aqui uma oração para a gente estar dando início aos trabalhos, tá bom? Senhor amado, obrigado, Pai, por permitir que hoje estejamos aqui reunidos diante de Ti, na Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor tem propósito para cada um de nós. Abençoa cada um que está aqui, os que vão ver também a sua mensagem. Abençoa a todos, Pai, e as nossas famílias. Abra os nossos corações para o entendimento da sua palavra e que seja o Senhor, através de nós, a enviar a mensagem, Pai. Usa-nos como instrumento, mas seja o Senhor, através do Espírito Santo, mandando a tua mensagem a cada um. E nos capacita, Pai, para que entendamos o que o Senhor quer passar para nós, Senhor. Abençoa-nos este domingo, abençoa-nos também no culto de hoje à noite, esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus eu oro a Ti. Amém. Amém. Bom, Edgar. Amém. Vamos lá, vamos lá. Nós estamos agora na parte 3, que seria já do nosso estudo, né? Nós tivemos ali o comecinho, com a abertura, a gente falou bastante sobre... deixa eu ir passando aqui. Nós falamos bastante sobre como está ali posicionado, o livro está ali, a gente sempre coloca como para orientador ali do posicionamento na Bíblia, né? Então, o segundo livro das cartas de Paulo, na verdade, né? Romanos, segundo 1 Coríntios, segundo Coríntios agora, e a gente já tem aí, assim, falado bastante sobre o posicionamento, onde é que estava Paulo, para onde ele foi, o que aconteceu depois que ele foi para uma determinada região, né? Ele gerou uma certa confusão, a gente falou bastante sobre isso, né? E aí agora a gente vai seguindo sempre essa orientação do índice, a gente tem ali as mudanças de planos de Paulo que geraram toda essa confusão, né? No sentido de que, às vezes, alguma mudança de planos que a gente se submete ali a Deus e que Deus, né, nos oriente, algumas coisas vão para... Você toma determinadas decisões na vida que nem sempre são entendidas pelas pessoas que estão à sua volta, né? Então, às vezes, a gente precisa até mesmo explicar tudo o porquê das coisas e contar o que Deus, né, espera de nós ali naquele determinado momento. Então, não esperemos aí que todos se compreendam por que determinado momento nós tomamos atitudes de cá ou de lá, quando elas são orientadas por Deus, porque as pessoas às vezes têm uma visão tradicional do dia a dia. Você está fazendo tal coisa, de repente você está numa outra situação, ou por que você não foi para cá e você foi ajudar tal pessoa, ou você talvez não tenha ido no culto, mas era uma situação iminente que você teve que dar uma assistência a alguém num determinado momento, sabe? Então nem sempre o grupo que você está inserido entende o porquê você tomou determinadas atitudes, não? E Deus vai direcionando, até mesmo para que você explique, deixe muito claro o porquê das atitudes, né, terem sido mudadas num determinado momento, né? Então, Paulo vem explicando, então ele leva um tempo ali, contando das aflições dele e o porquê ele estava tão preocupado de contar para aquele povo, né, que ele tanto amava e que era tão difícil de ser, né, conduzido, né? Então ele vem explicando passo a passo para que a orientação seja cirúrgica ali ao ponto de cada irmãozinho ali de Corinto que pelo menos entendesse o posicionamento dele, né? Então ele foi bem claro. Nós fizemos uma leitura aí do primeiro capítulo, né, na aula passada.
E aí eu me lembro que nós chegamos até o versículo 6, né? Mas vamos só repassar ali, né? Nós tivemos ali ele sempre posicionando, Paulo ali sempre posicionando a vontade de Deus na vida dele, né? Então, pela vontade de Deus, ele como apóstolo, né? E como servo de Deus, né? Sempre dependente de Deus, né? Para que esse ministério dele fosse um ministério que atingisse muitas pessoas, que fosse abrangente e que fosse eficaz, né? No sentido de estar levando a palavra de uma maneira em que todos entendam a intensidade da maneira que ele está levando a palavra e o quanto ele era dedicado e o quanto ele era servo de Deus e dependente de Deus. Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção nesses textos de Coríntios, sempre com esse sentido de você ter conhecimento, você levar conhecimento, você levar esse amor de Deus, mas sempre de uma maneira servil e humilde, porque às vezes esse apostolado, ou esse conhecimento que a gente vai adquirindo, nos traz também problemas, porque você acaba se distanciando de Deus, né? Ao mesmo tempo que você às vezes se achega à palavra, mas você, se não tomar os devidos cuidados, você começa a inflar, né, e começa a se distanciar daquilo que é essencial, que é a dependência de Deus e a vontade de Deus na sua vida, né? Ele que te dá condições para esse apostolado. E Paulo fala muito sobre isso, né? Daí ele falou um pouquinho das tribulações que ele estava passando, né, durante esse tempo em que ele não pôde ir a Coríntios, mas ele passou e foi para Macedônia, porque estava cumprindo também aquele tempo de estar lá, né, e também com os irmãos conseguindo doações né, para que ele pudesse levar para o povo da Judéia que estava passando por necessidades. Então, ele vem explicando que ele teve aquele tempo necessário ali, mas que ele estaria em Coríntios com os irmãos ali. Então, ele teve uma explicação para que os irmãos ali de Coríntios entendessem o porquê dele não estar ali naquele momento. E isso gerou confusões, onde surgiram outros que começaram a falar, duvidar daquela liderança dele como cristão, como líder daquela igreja naquela época, e ele também começa, nesses textos, a explicar tudo isso, né? E aí a gente vem no 6 ali, fala das tribulações, né? E do consolo, né? Que ele também vem recebendo daqueles irmãos, né? Então, assim, ele fala do sofrimento e do que ele padeceu ali no 6, né? Ele vai falando ali, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então, imagine ali que ele externa tudo aquilo que ele sofreu para que aqueles irmãos, de uma maneira muito é, muito no sentido de comunhão, né? Tá também passando por tudo aquilo que ele passou, no sentido de dar suporte e entender o que eles estavam sofrendo, né? E o que eles passaram também pelo evangelho que eles estavam professando, né? E que esses irmãos também dessem esse suporte aos sofrimentos que eles estavam passando, né? Então, alô, alô? Temos um microfone do Milton ali aberto. O microfone do Milton está aberto. Opa, fechou. E aí, nós vamos já para o 7, onde ele fala da esperança em relação né, aquilo que está acontecendo. Então, vamos dar uma lida rapidinho. E a vossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participaram dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, ao mesmo tempo que aquele povo conheceu o sofrimento deles, que ele vai, né, dele, Paulo, que ele estava sofrendo, o que ele estava passando, ele também, ao externar tudo isso, ele recebe também essa consolação. Ele estava certo de que ele receberia essa consolação daquele povo, né? Então a gente vai ali, até eu separei ali no 8, Paulo está falando ali sobre as tribulações que ele passou, né, na Ásia, em Éfeso,
e que foram muito pesadas para ele, né? Então, assim, ao ponto dele até mesmo perder a esperança da vida dele, né? Ele falou, puxa, isso é no limite mesmo, né? Sabe? Quando a gente chega no limite. Então, ele quis também dar um exemplo ali que serve para a gente quando a gente também chega no limite. Às vezes na vida a gente tem aí momentos extremos, todos passamos por momentos muito extremos, né? Por exemplo, o pastor agora passou por um problema, um limite extremo ali da vida dele, né? E que ele veio nos dando esse testemunho, né? Nos últimos dias aí, nos cultos, sobre quando ele chegou naquele extremo e falou, puxa, olha, eu estou nesse extremo, mas estou com Cristo, e aqui o viver, né? Cristo morrer é lucro, né? Então, assim, o viver, eu sempre inverto essa ordem ali, mas ele está com Cristo e é lucro, viver ou morrer, ele está com Cristo. Então, ele externou tudo isso para que nós ali da nossa igreja tivéssemos essa noção de que em determinados momentos muito extremos da vida, né, em que a gente fala, puxa, isso eu não vou suportar, talvez eu não vá conseguir ultrapassar tudo isso, isso é muito violento para mim, mas mesmo assim essa esperança, né, que vem de Cristo, nos dá essa capacidade de suportar. Né? Então, às vezes, a gente todos aqui vamos passar, possivelmente, por extremos, né? Extremos na vida, e que vai falar, puxa vida, isso é pesado, isso é pesado. E isso eu preciso agora de um apoio, um suporte dos irmãos, ou Deus que é a essência para a minha vida, que eu venha a trazer a minha memória, a trazer à memória tudo aquilo que eu aprendi sobre Cristo e tudo aquilo que eu aprendi sobre aquilo que Cristo suportou por nós e ele já passou. Então, tudo isso, né, nos dá essa esperança de que, se eu passar por isso, eu vou ter muito mais lá na frente e um dia eu vou ter coisas assim inimagináveis para aquilo que eu estou passando hoje. Então, essa esperança do melhor sempre é que nos dá a condição de suportar o extremo, né? Ele, no 8 ali, ele fala sobre isso, essa capacidade, e tem um texto interessante em Éfeso, na verdade, em Atos 19, 23 em diante, até eu separei aqui, que ele fala sobre o que acontecia naquela época, né? Então eu vou até ler aqui esse pedaço, em Atos 19, 23 em diante, ele fala assim, porque naquela época acontecia, imagine que Paulo estava lá em Éfeso, falando de Cristo, e falando daquilo tudo que eles estavam fazendo de errado, e é tudo aquilo que levavam eles a um engano, né? A adoração aos ídolos, aquilo tudo que era comercializado dentro daquela igreja, naquele local, né? E quando Paulo apontava para tudo isso, o que acontecia? Há pessoas que viviam daquele comércio, ou daquela igreja que crescia, mas crescia de uma forma errada, porque ela ainda estava se apoiando em coisas pagãs e que geravam somente a parte comercial. Então, era como se aqueles artefatos que eram produzidos naquela época era uma maneira de trazer essas pessoas para a igreja. Então, eles estavam trabalhando uma parte comercial dentro da igreja. E Paulo vinha apontando: não, pessoal, não é por aí, não é por aí. Essa idolatria é isso, essa visão de que esse objeto, ou essa estátua, esse nome, deusa isso, ou deusa aquilo, pode, por exemplo, Diana, que era, né, o grande nome da época. Então, isso tudo causou uma confusão muito grande, uma revolta muito grande daqueles que viviam desse comércio na igreja. Então, imagine que tinha lá até nós vou ler aqui um pouco desse Atos dos Apóstolos 19, 23, que diz o seguinte: naquele tempo houve grande tumulto por causa do caminho. O caminho eram os cristãos daquela época, eram os do caminho que se chamavam, né? Havia lá um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, né? E que dava muito lucro aos artífices, que eram os que faziam isso, né? Reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E vocês estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, que era Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui de Éfeso, e que quase toda a província da Ásia, né?
Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito. Então, olha ele lá falando que aquilo que Paulo falava sobre a fé em Jesus Cristo, sobre né, as coisas de Deus, estava causando um impacto econômico, estava afastando as pessoas daquele templo. Né? Então, ele veio ali a ressaltar o que Paulo estava fazendo. Então, aquilo tudo gerou uma confusão e que levou Paulo a problemas seríssimos, a correr risco né, de morte mesmo ali, né? E depois a gente vai ver açoites, tanto de judeus como né, de aqueles que estavam, né, de gentios e todo. Ele recebeu açoites né, tanto dos judeus que eram, né, as quarentenas que a gente vai ver ali, como aqueles dos romanos que eram com os cravos que arrancavam a pele, a carne, né? Então a coisa foi muito complicada para ele, foi estreita, como diria, né? E isso tudo provocado por problemas que a gente pode identificar na igreja de hoje. Hoje a gente vê de uma outra forma, às vezes, mas você vê necessidades de algumas igrejas de criarem, de desenvolverem artefatos ou pirotecnia, coisas para atrair esse povo para a igreja. Isso, às vezes, a pessoa fala, mas se não for por isso, a pessoa não vai na igreja. Mas o fato é que, se você criar um objeto para que a pessoa vá lá tocar naquele objeto para ela ir para a igreja, o sentido da coisa está totalmente errado. Estão desvirtuando o evangelho, né? E era o que acontecia naquela época. O pastor quer falar? Tá o microfone aí. Sim, eu quero dar uma palavra em cima disso que você está dizendo, que a gente fica preocupado alguma coisa que acontece com a gente, você quer transmitir para a pessoa e a pessoa não aceita, né? Isso aconteceu mais ou menos quando me converti, né? Aquilo que Deus fez na minha vida. Eu cheguei na minha família, especialmente na minha irmã, que tinha muitas imagens lá na casa dela, e comecei a falar certas coisas, né? Aí eu queria mostrar aquilo que tinha acontecido comigo, a importância. E também falou, olha, você não está correto fazendo isso, né? Aí ela falou assim, não, mas é a mesma coisa, tudo é igual. Então é difícil você passar a sua experiência para uma pessoa. Aí Deus, senti o Senhor falar comigo, falou assim, olha, fala com ela sobre a vida do filho dela. E o filho que era meu sobrinho, que é meu sobrinho, ele estava com leucemia, né? Aí Deus falou comigo, falou, faz uma experiência entre vocês dois, entre eu e ela. Aí Deus tocou no meu coração, eu falei assim, olha, não é diferente o Deus que eu estou servindo do seu que está falando, né? E aí eu falei, olha, vamos fazer uma coisa, eu vou orar pelo seu filho, pelo Gledimir, né? Falei, se por acaso ele não for curado, tudo é igual. Olha só que Deus mandou fazer, hein? Só pode ser Deus, senão ia ser, nossa, ruim para todo mundo, né? E aí ela falou assim, mas o quê? Se eu orar, eu falei assim, aí você vai ver que tudo isso que está na sua casa é tudo feito pela mão dos homens. E o Deus que nós devemos servir é outro Deus, o Deus que está no céu, o Deus onisciente, onipresente. E eu fiz. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei, coloquei a mão sobre o meu sobrinho e fiz uma oração assim de 15 segundos. Era no início da minha conversão, não sabia orar como deveria, ou estava correto, sei lá. Eu sei de uma coisa. Falei assim, Deus, em nome de Jesus, está curado o meu sobrinho. Só falei isso. A minha irmã falou assim, mas é isso? Porque é acostumado rezar muito tempo, muito bem, promessa, né? Aí eu falei, é isso. Aí eu falei, tá bom. Em resumo, para pegar seu tempo, o tempo foi passando, a semana, o mês, e ele estava emagrecendo e parou de emagrecer. Aí, no final das contas, para a glória do Senhor, ela teve que falar, o Gledimir foi curado. Então, aí eu consegui realmente mostrar que o Deus que nós servimos era diferente daquele Deus que era feito pela mão dos homens, né? Sim. Então, foi uma experiência muito profunda que eu tive com esse Deus que pode todas as coisas, né? Amém, Aí eu amém. consegui transmitir através de uma oração. Amém.
Amém. Muito importante frisar o quanto a gente precisa demonstrar e mostrar para eles, né, para as pessoas que ainda estão sem muita direção. A gente até comenta, não é maldade, não a pessoa não tem mesmo direção. Eu vivi muito tempo da minha vida dessa maneira, né? Me apoiando em benzedeira, em coisas, sabe? Coisas, né? Ah, vamos levar as crianças lá para benzer, vamos lá que a mulher faz uma hora não, reza lá e vai fazer tal coisa, joga alguma coisa no vinagre, no óleo, sei lá onde, que tinha as benzedeiras, quando a gente era católico. Viu? E não tinha maldade nisso, não era maldade, era simplesmente algo que era nos orientado, nos falavam, olha, faça isso, e a gente fazia, né? Sim, fala. Viu? Só mais uma desculpa pegar seu tempo. Você falou um Não, negócio de vai em frente, benzedeira, tranquilo. benzedeira de álcool, de óleo. O que minha família, nós conhecemos muito o padre Camilo, que era de Osasco, mais antigo, estava sempre em casa tomando um cafezinho, né? É. Aí, mas a minha mãe também, que tempo é muito benzedeira. Eu lembro que uma vez a minha mãe ficou preocupada, né? Falou assim: olha, eu acho que você está com um lombriga, é perigoso, né? Tal, porque uma criança morreu, nosso vizinho, assim. Aí levou na dona Antônia, né? Aí ela pegou, colocou água, né? E pegou linha, e quebrou vários pedacinhos assim, aquele linha, e fez acho que 7 pedaços de linha, né, junto, e colocou óleo também, e mexeu, e fez eu tomar aquilo, rapaz. Oh, meu Deus. Aí eu falei que a lombriga ia ser tudo amarrada. Oh, meu Deus do céu. Eu tô nunca mais Mas escapou esqueci, alguma? viu? Pastor, escapou alguma? Prendeu todas? Eu Amarrou? não, eu Tudo? não sei. Eu sei que aquele tempo lá. O, Não, o eu não Vilmar está queria falando, como tá criança. amarrado, pastor, tá amarrado. O Tá Vilmar amarrado. tá falando, Começou, biblicamente, né? tá amarrado. E o que mais eu lembro na minha mente que ela ia fazer aquela reza lá em cima do óleo, e ela era uma senhora meio de idade, né? Logicamente, ela falava e soltava saliva, né? Lógico, não é? Não entendi nada que ela falava, e eu tive que tomar aquela água, rapaz, água com saliva, com óleo e com linha. Que coisa, que Mas, situação, velho. então, só Mas para contar aquele negócio de óleo, né? Amém, eu obrigado. sempre digo assim, com amor, falar para as pessoas que talvez estejam praticando coisas que não são fora da Bíblia, fora da palavra e sem necessidade mesmo, né? Então, às vezes a gente às vezes fala de uma maneira meio dura com a pessoa, e tal, mas a gente sabe, eu pelo menos sabia que aquelas pessoas não estavam envolvidas naquilo tudo e nem eu por maldade, por coisa ruim, é porque a gente não tinha orientação, então a mente não estava ainda clara sobre o que deveria fazer. Então, tinha até a noção de que Cristo e tal, as coisas de Deus e tudo, mas a gente não tinha esse entendimento da palavra que nos explica o porquê das coisas e por que isso tudo está permeando aí, né? Para desviar a atenção, né? Então, Paulo tem ali né, Deus orientou a Paulo para que ele pudesse, né, passar por tudo isso lá, né, e falar para essas pessoas que tudo aquilo que está sendo feito era uma coisa comercial, né? Então imagina esse Demétrio entrou em desespero porque ele tinha a maior lojinha né, a maior rede de lojas de Éfeso de estátuas de ouro e coisas e ele falou, puxa, isso vai impactar diretamente o meu comércio, eu vou ter que fazer outra coisa, eu vou ter que mudar de profissão, porque essa não dá mais, né? E nada mais é do que um alerta, esse texto, para os dias de hoje, porque existem muitas denominações que acabam usando de artifícios, a gente sabe disso, né? Não não, infelizmente é assim, né? Então, a própria igreja evangélica, ela acaba se corrompendo por isso, né? Porque isso traz retorno, né? Por vezes isso acaba trazendo retorno. Então, alguns objetos que estão sendo aí implantados na igreja evangélica, instrumentos, coisas, até objetos da época do judaísmo mesmo, ou da época antes do Velho Testamento, em que são colocados esses objetos como tão sagrados ao ponto de você tocar neles e aquilo, sabe? Então, isso começa a entrar de novo, novamente na igreja, trazendo
coisas que não, que sabe, não tem, o Vilmar está comentando aqui sobre coisas que não tem muito sentido, que não cabem. Então você tem que expurgar, tirar tudo isso e seguir a Cristo, seguir a essência do Evangelho e do que ele falou para nós. Olha, sigamos agora dessa maneira, né? E aí a gente que não venhamos a enxertar coisinhas que venham distrair a atenção, e simplesmente só para atrair pessoas para a igreja. As pessoas vão acabar sendo atraídas para a nossa igreja, para as igrejas evangélicas, pelo amor que você demonstra a elas, pela maneira que você conduz a sua vida. Então a sua vida vai ser o exemplo e vai ser algo que venha atrair a pessoa para a igreja. Falar, puxa, o Vilmar, o Marcelino, a Márcia, né, a Elzinha, olha, a Elzinha faz tal coisa, e aí ela falando, vamos para a minha igreja, ela fala, nossa, ela é tão legalzinha, ela é tão isso e aquilo, ela faz aquilo, ela tem a vida assim, eu vou com ela. E chega lá, e aquilo atraiu ela para chegar na igreja, e ali ela entendeu quem é Cristo, né, e quem é Deus na vida dela, e aí isso sim é o famoso, como diria Caipira, o chamarisco para trazer as pessoas para a igreja, é a sua vida. Né? E não uma estátua, não o grande show gospel, tudo isso também pode até, né, existir, mas não é isso que seria olha, eu trago as pessoas para a igreja, não é a pirotecnia, não é o elemento que está lá dentro, né? Não é, como diria, a boniteza da igreja, sabe? Não é isso, é a pessoa que está, sabe, a proximidade às coisas de Deus, é o amor de Deus que traz essa pessoa para a igreja, né? E achei isso também observar, né? Vamos seguindo aqui. No 9, né? Oi. No 9, o Marcelino quer comentar alguma coisa? Vamos lá? Oi, sim, eu até gostaria, mas pode terminar aí os versículos aí? Sim, Eu queria fazer um comentário sobre essa primeira parte, de uma forma. Da primeira parte de modo geral, né? Vamos Até seguir, esse versículo aí, até esse versículo 11 aí. Tá, então vamos até o 11 termina aqui, você. a gente avança. Legal, vamos lá. E aí, Paulo ali vem comentando ali, né? Vamos ler o 9 ali. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, assim, o próprio extremo da vida deles, né? Da vida que ele estava passando lá em Éfeso, serviu para quebrar essa coisa de que eu consigo sobreviver a qualquer coisa porque eu sou Paulo, eu sou Vilmar, eu sou Vani, eu sou... Sabe? Não, você é de Deus e por confiar nele você supera esses extremos. Então, a própria sentença de morte serviu para que eles deixassem de confiar neles mesmos, né? Confiar nos cavalos, confiar nas carruagens, confiar nas armas, confiar no... Não, eles confiam em Deus. Então, a própria tribulação, a própria dificuldade gerou isso neles, essa confiança em Deus, porque eles viram que por eles mesmos, né? A gente passa por extremos que chega um momento que você fala, puxa, eu não tenho controle sobre isso, na verdade deveria ser toda a nossa vida, né? Mas a gente precisa às vezes passar por extremos para descobrir que nossa vida está nas mãos de Deus e pelas misericórdias de Deus ele nos faz passar por mais um dia, nos faz sair de uma situação difícil e ali na frente ainda agradecer por mais um dia vivos, né? Puxa, eu passei por um extremo ali, mas aqui eu estou vivo ainda, Deus me deu mais um dia. E vai me dar mais um outro amanhã, se Deus quiser. Se não, encerra. Mas Ele me deu mais um dia. Ele me deu condições de superar essa tribulação extrema, né? Então, se eu confiar em mim mesmo, olha, eu confio, olha, eu confio, eu vou fazer, eu vou conseguir, possivelmente eu vou acabar fracassando num extremo, né? Não somos super-heróis, a gente não tem aquela capa que colocou ali, sai voando e enfrenta e, né, chega no momento e prende os ladrões e faz... Não, às vezes você vai passar por extremos, né? E aí Deus vai fazer você passar por esse extremo quando você confia nele. Então foi interessante esse nono versículo, para deixar muito claro, né? Esse Deus que ressuscita mortos, né? E que ele estava com essa sentença de morte. E Deus deu condição para ele continuar a fazer o trabalho dele, a obra dele, né? Vamos para o 10.
O 10 diz lá: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte durante o resto da vida, porque ao professar o evangelho naquela época, era sentença de morte, né? Era sentença de morte. Hoje não, hoje a gente professa o evangelho, no máximo que a gente faz é tomar um copinho de água na cabeça, uma ovada, alguém falar alguma besteira pra gente, alguém insultar a gente, alguém não falar mais conosco, né? Tem gente que não fala mais. Você começa a falar de Deus, a pessoa não fala mais com você. Isso é o máximo que a gente até atinge, né? Talvez um pouquinho mais, mas geralmente é isso, né? Agora, naquela época, era sentença de morte. Então, não era fácil ser cristão naquela época, né? Hoje a gente ainda reclama. Mas tem não sei quem não fala mais comigo porque eu falei de Deus para ela. O que eu faço? Segue em frente. Você falou de Deus, você cumpriu aquilo que Deus te falou. Fale para ele. Fale, vai lá e fala, comenta, vai lá e fala de Deus, fala de Cristo para a vida dele. Se ele não aceitar e por algum motivo ele não falar mais com você, você cumpriu a sua missão, né? Então é muito mais leve até, né? E aí Paulo está falando ali, né? De que ele vai continuar nos livrando. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará nos livrando. Então ele coloca a esperança em Cristo. Ele continua levando o evangelho com a esperança em Cristo. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, que até diz que no original não é bem orações ali, mas a gente pode colocar como orações porque aquele povo dava suporte para eles, né? No sentido também de ajudá-los, né? A sobreviver a tudo aquilo, né? Depois ele vai continuar dando suporte, aquele povo vai dando suporte físico mesmo, suporte material também, né? Mas também orando, também ali dando reforço ali para que ele possa enfrentar tudo aquilo, né? Então, ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa. Então, assim, ele continua falando que através de tudo aquilo que eles estão fazendo e aquilo que ele mesmo, como apóstolo, está fazendo, muitos darão graça, né, pela causa, né, por causa deles, por causa daquilo que eles estão fazendo. Muitos vão falar graças a Deus por isso que eles estão professando e as pessoas que eles vão atingir, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muito. Então, assim, eles conseguiram superar aquilo tudo, né, com aquelas orações, e foram resposta, né, aquilo tudo que eles conseguiram foi resposta dessas orações e desse tempo que tiveram esse suporte. Então, é muito interessante ouvir Paulo falando sobre isso, né, porque Deus ali deu condições a eles de enfrentarem e deu e pede esse respaldo para essa igreja para que continuem suportando eles, né? No sentido de até não ir para Corinto, né? Ir para Macedônia, não estar naquele momento, porque estavam cumprindo aquilo que Deus mandou para eles, né? Para passar pela Macedônia, e ao mesmo tempo eles continuassem suprindo eles em oração e ajuda para que eles continuassem se mantendo na obra ali, né? Vamos seguir aqui. Vamos seguir mais um aqui. E aí a gente tem agora... Você vai comentar, Marcelino? Isso. Eu gostaria... legal. Vai ali que a gente agrega. Isso. Deixa isso, no anterior, né? Tá. Você diz o 6 ainda? Isso, que eu queria comentar aqui... Do 6 em diante. Isso. Não, desse primeiro okay, bloco até o 11, né? Na verdade, assim, o primeiro capítulo dessa segunda carta, né, ele vai até o versículo 24, né? E eu só queria fazer um resumo desse primeiro capítulo no seguinte aspecto. Quando a gente terminou a primeira carta, vocês lembram que a gente estudou os projetos de Paulo? Lá na primeira carta, a gente viu que foi um monte de ensinamentos, um monte de problemas que tinha a igreja, um monte de ensinamento de Paulo, que isso foi muito útil, não foi? Apesar de ter causado um pouco de confusão, que é o que a gente vai ver nessa segunda carta. Ele terminou falando que ele tinha um projeto de ir lá na Macedônia e que ele ia passar lá de novo, lá em Corinto, para depois ir para a Macedônia e depois voltar por lá e tal. Então, ele fez lá um planejamento
que não aconteceu, né? Não aconteceu do jeito que ele gostaria, do jeito que ele combinou, né? Então, nesse meio tempo, o que aconteceu? Além dessa primeira carta ser eu não diria um puxão de orelha, mas, né, a gente pode dizer que sim, ali tem um monte de ensinamentos importantes para a igreja para corrigir os erros, né? E aí depois ele não completou, não fez aquele plano, mas aí nessa carta, quando ele vem explicar por que ele não foi, olha só que legal, aqui nos versículos 1 até 6, até 11, até 12, ele vem falar de sofrimento e tribulação, depois ele vem falar da autoridade, da sinceridade, ele vem falar dele, ele vem falar da credibilidade dele, da ação dele, que não é por ele, é pela ação de Deus, para na terceira, no final desse primeiro capítulo, explicar os motivos que levaram a que os planos fossem mudados. Olha como Paulo ele é muito didático nas cartas dele. Então, aqui no começo, eu queria enfatizar por que ele fala de tribulação e sofrimento, e depois por que ele fala da credibilidade dele como um instrumento na mão de Deus. Ele está sendo usado. Então, é isso que ele vem colocar quando ele vem colocar a credibilidade dele, porque ele fala que não é ele, é Deus atuando através dele. Isso, e depois ele fala, e aí, o Edgar ainda vai depois no próximo bloco, o último bloco aqui do capítulo 1, ele vai falar, a mudança de plano aconteceu, mas na hora que ele for explicar, ele já falou. Eu queria chamar a atenção aqui para a nossa igreja, a gente já tem falado isso sobre sofrimento e tribulação. Aqui no versículo 5, por exemplo, ele fala, quer ver? O que eu queria, né, no capítulo 5? Ele vem mostrar Jesus, ele vem fazer uma comparação com Jesus. Por quê? Porque Paulo estava ele era um sofredor, vamos chamar assim. Ele passou por muitos maus bocados, ele não fez o que ele planejou e algumas pessoas lá em Coríntios já começam a questionar, será que ele é mesmo um homem de Deus? Por que as coisas para ele não dão? Porque tem aquela questão lá, se a gente é de Deus, se a gente faz tudo certinho, a gente não tem que ser abençoado, a gente não tem que estar tudo bem com o cristão? Não, a gente ensina muito isso hoje, de que não é só o fato da gente ser cristão e seguir a Cristo que fica tudo bem com a gente. Paulo vem ensinar isso, ele vem falar sobre sofrimento e tribulação, e ele fala que muito disso daí são obras de Deus, ou Deus está nos usando, ou Deus quer fazer coisas na nossa vida e servem para outras pessoas. Ele fala aqui no versículo 6, se às vezes ele passa por tribulações, sim, ele passa por problemas, mas é que é para a salvação de vocês, ele fala, quer dizer, muitas vezes você tem que passar por determinadas coisas porque Deus precisa que você aprenda um monte de coisas para poder passar para outro. Ele fala isso no versículo 6. E aí ele fala também que Jesus, o próprio Jesus, sofreu para que tudo fosse cumprido, para que ele nos desse a salvação, né? Como é que a gente, às vezes, fica pensando que, mas se as pessoas são de Deus, dá tudo certo para ela? E existe isso, ainda hoje existe isso. E essa carta, esse capítulo 1, quem for estudar bem para falar de sofrimento e tribulação, é aqui que o ensinamento de Paulo vem efetivamente ensinar a gente. Que todo mundo passa por tribulação. E muitas coisas a gente precisa passar. Então, ele vem ensinar isso. Então, tudo que ele passou, não foi porque ele foi abandonado ou esquecido de Deus, não, foi porque era preciso. E aí, quando ele fala aqui no versículo, quer ver, volta no versículo 9, né? Ele fala assim, mas a gente já estava até com sentença de morte, quer dizer, a gente estava em situações que a gente podia ter morrido, mas Deus é que livra, e vai continuar livrando. Então ele fala assim, nós vamos estar num propósito de Deus, e vai ser feita a vontade dele. Então, e é nele a nossa esperança, versículo 10. Então, a nossa esperança é que ele vai continuar nos livrando. Então, se for da vontade dele que aquele propósito seja feito, vai continuar sendo feito, vai continuar nos livrando.
Então entendam, né? Ele fala, entendam que sofrimento e tribulação não é uma coisa, né, que não é de Deus. Pode ser sim de Deus, dependendo do propósito. E ele coloca até Jesus, né? Ele fala do sofrimento de Jesus, que foi o maior de todos, para um propósito de Deus maior que tudo. Então, primeira coisa ele fala isso, por quê? Porque já estava tendo aquela desconfiança, pô, será que ele era mesmo de Deus? Aí, nesse segundo bloco, que nós não vamos entrar hoje, talvez não vai dar tempo, porque o Edgar vai continuar lendo do 12 para frente, ele vai falar da autoridade, da credibilidade dele como instrumento na mão de Deus. Mas será, né, que Paulo é mesmo? Ele vai falar que é, e nós vamos ver. E é nessa carta que ele fala. E aí, depois disso, depois que ele falar da autoridade, depois que ele falar da integridade, ele vai atestar a autoridade dele. Aí ele vai falar, agora vamos falar por que mudou os planos. Porque tudo tem um propósito. Então, isso que é bacana. Então, a gente tem que ler com cuidado, né, os versículos e ver isso. Então, no primeiro bloco, ele falou de tribulação e sofrimento. Depois, ele falou que tudo vem de Deus e é Deus que sabe. E aí, depois, agora, ele vem falar sobre agora a autoridade dele, que não é dele, vem de Deus. Tá bom? Amém. Era Amém. essa. Interessante. Vamos entrar um pouquinho agora no 12, no 13, aí a gente vai seguindo, mas domingo que vem a gente vai mais a fundo nesses textos, né? Porque é interessante a gente ir com bastante calma, porque as palavras que a gente tem nessa carta, cada uma tem muito significado, né? Cada versículo tem muito significado. Não estão ali simplesmente porque meramente fazendo um contexto, né? Elas, como nós vimos aí no começo do estudo, Paulo deixou essas duas cartas, né? Como 1 Coríntios e 2 Coríntios, que não era assim, por os números, né? Era uma carta e foi só aplicado os números, foram aplicados. Mas entre essas cartas houveram outras duas que foram as que geraram também essa situação também que ele veio a explicar durante a carta. Confusão, distorção. A distorção do que ele estava falando, tal. Mas como a gente sempre comenta, assim, se tudo isso que aconteceu nesse período fosse transcrito e fosse mandado por uma carta, que depois mandado para a Bíblia e montado num cânon, nós teríamos hoje uma Bíblia de 20 mil páginas, sabe? Porque muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu. O que aprove a Deus ali colocar montada nas Bíblias que a gente conhece hoje, são aquelas que fazem todo sentido atemporal. Então, tudo que a gente tem ali serve de ensinamento para os dias de hoje, como serviu naquela época. Muitas coisas aconteceram e eram fatos que geravam outros fatos. E aí a gente vai encontrar na carta tanto o indício do que foi o fato, como o caminho correto a seguir depois daquele problema. Então, ele cita a carta que gerou o problema, mas depois ele conta o que aconteceu e qual foi a solução, ou qual seria o caminho correto. Ele aponta o caminho correto. Então, por isso a gente vai falar, teve uma outra carta que não está por ali, porque Deus não inspirou que tivesse essa carta nessa nossa Bíblia, porque essa que nós temos hoje, 2 Coríntios, ela nos basta para indicar toda a direção, todo o caminho, todo o ensinamento necessário para a nossa igreja hoje, como era para a igreja do começo do século, para do século passado, e tudo isso serviu de base para a nossa fé. Então, tudo isso compõe a nossa fé naquilo que Deus falou. Então, assim, não procuremos, porque teve uma outra carta, o que tinha naquela carta? Sabe? O que Paulo falava entre o tempo que ele escrevia uma carta e ele ia ao banheiro, ele ia almoçar, ele ia jantar? O que ele falava? Muitas coisas ele falou, né? Possivelmente Paulo comentou muitas coisas. Eu estou falando isso porque às vezes a gente vai acabar entrando ali no comentário, alguém vai ler a carta de Coríntios e vai falar sobre essa carta que ele mandou, a outra carta que ele mandou e não está na Bíblia. Mas possivelmente muitas coisas que aconteceram no período, no tempo intertestamental ali, que ele foi escrevendo a carta,
que aconteceram. A vida era dinâmica naquela época, como é dinâmica hoje, né? Então, Paulo possivelmente foi ao supermercado da época comprar alguma coisa, né? Ele foi lá e ele encontrou com as pessoas, ele falou coisas, ele ouviu coisas, mas nem todo esse movimento que Paulo teve na vida foi anotado ali e passou a ser Bíblia, né? Então a vida era dinâmica. E essas coisas que foram inspiradas por Deus, colocadas na Bíblia, esses textos todos que nós estamos lendo, são textos que fazem parte do ensinamento para sempre. Essa palavra que não muda, essa palavra que serve de ensinamento diário para nós. Então, isso nos basta, né? O conhecimento das coisas de Deus, né? E nos basta, né? Essa graça que Deus nos dá de ouvir a palavra dele através ali das Escrituras e entendê-la e seguir, né? Praticando tudo isso, nos basta, né? Se nós conseguirmos praticar pelo menos o que fala em 1º e 2º Coríntios, já vamos ser muito melhores ali na frente, né? Só isso, não precisa nem dos outros livros por enquanto. Entenda o que diz Coríntios 1 e 2, que você já vai ser bem melhor, né? E pratique, sabe? Já vai melhorar um pouco mais. Então a gente tem que se ater ao que tem, e tem já é muito, tá, né? É bastante. E a gente às vezes não pratica isso, né? Bom, e aí acho que esse bloco todo aí, talvez na próxima aula, né? Mas ele vai falar de coisas interessantíssimas, né? Do entender a palavra, por isso que eu estou frisando aqui, né? Que eles sejam capazes de entender aquilo que ele está falando, porque minimamente ele fechou nessa carta de uma maneira em que aquele povo entenda o que ele quer falar sobre aquilo, né? Não fiquem dando atenção a cartas paralelas, não a carta que ele mandou, mas a pessoas que comentam. Não, se apegue àquele ensinamento que já é importantíssimo ali, né? Vamos lá? Deixa eu só fazer o gancho para a aula que vem, que já também estamos já entrando aqui nos minutos finais, né? Então, a gente falou de duas coisas, né? Ele falou sobre sofrimento e tribulação, e agora ele também está falando agora, ele vai falar da integridade dele, da credibilidade, da competência. Aí ele vai entrar aqui no versículo 15 e 16, é aqui que ele vai falar, ó, confiando nisso. Tá vendo aqui no versículo 15, quando ele fala confiando nisso? Quer dizer, assim, ó, já expliquei algumas coisas para vocês, e agora, baseado nisso, é que eu fiz aquele planejamento. Aí ele fala, ó, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Então, aqui nessa carta, no versículo 15 e 16, ele está se referindo àquele plano, né? E aí, a partir daqui, domingo que vem a gente vai entender, a partir daqui eu vou explicar para vocês por que esse plano não deu certo, entende? Então, olha como ele fez primeiro a base para a gente, falou de coisas importantes para a gente entender, para depois ele explicar. Olha que bacana. E aí, nos próximos versículos, a gente vai entrar nessa questão do que aconteceu. Sim, agora é uma outra fase ali do texto, mas é muito interessante, muito importante também. Faltam 2 minutos ali, né? Bom, a gente... tem que pedir para o pastor fazer a oração aí, né? Isso, vamos lá. Amém. Amém. Essa palavra de Coríntios 1 e 2 é uma palavra que traz muito ensinamento e temos que estar orando para nós ouvirmos e praticarmos essa palavra, né? Vamos então falar com Deus, agradecendo por esse domingo lindo. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer, meu Deus, por esse domingo maravilhoso, tão lindo, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em especial na 4ª Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Pai amado, quero abençoar todos que estão participando da escola dominical e também aquelas pessoas que vão participar, que possa aprender, Pai amado, e colocar em prática aquilo que estará aprendendo. Obrigado por tudo, abençoe Marcelino, abençoe Edgar. Pai amado, que o culto de hoje seja uma grande bênção,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Fica na bênção. Shalom Adonai. Amém. Amém. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.